aliás, com um excelente advogado, e fez a defesa dele. Do ponto de vista formal, não há nenhuma ilegalidade. Tudo aconteceu como tinha que acontecer. Então, assim, a pasta da prova, que o doutor esclareceu aqui, ela tem aí toda a documentação, inclusive as ocorrências e tal. Em 2006, eu tive um problema sério, grave, com meu filho na Stock Júnior. Meu filho foi vice-campeão brasileiro, foi recordista de vitória, ganhou 9 corridas, enfim, foi um ano excelente dele. O campeonato foi ganho pelo Felipe Poleto, menino sensacional, correu, ganhou. E qual não foi a minha surpresa quando no final da corrida, no final do campeonato, o vice-campeonato foi dado por um outro piloto. E era um campeonato por sistema de descarte. E o piloto estava descartando um resultado onde ele tinha sido excluído da prova. Em Campo Grande ele jogou 5 para fora e ele foi excluído. E aquele resultado estava sendo considerado. E eu estava em Brasília com a Fórmula Truck, o Cássio correndo aqui, aí eu pedi para ele entrar com recurso e tal, enfim. E foi uma batalha, porque aí me foi dito que tinha um adendo. Eu acho que adendo nenhum justifica o descarte de ponto de piloto que foi excluído ou suspenso ou cumprindo suspensão. Isso está no CDA, no artigo 5º, não me lembro qual é. Então, e é bem claro esse item do regulamento. Piloto que estiver cumprindo suspensão ou excluído de prova não pode descartar o resultado. No caso, era um campeonato de 12 etapas, tinham 2 descartes, então o piloto teria que descartar 3. Um ele não pode e os outros 2. Eu entrei, aí me foi dito que tinha um adendo. Então, eu peguei um avião, fui na CBA, peguei as pastas da prova. Esse adendo, teoricamente, ele tinha sido feito em abril e isso era dezembro de 2006. Eu peguei a pasta da terceira, da quinta, da sétima, da nona, da 12ª, nenhuma delas tinha esse adendo. Ninguém conhecia esse adendo. E esse adendo, depois eu tomei conhecimento lá na CBA, ele não dizia nada, porque é injustificável. Como é que você vai justificar, através de adendo, ou seja, o que for, um descarte de ponto onde o piloto está excluído? Do ponto de vista esportivo, não tem nenhuma lógica, né? Nenhuma lógica. Você não pode pontuar, então pode não pontuar também. Exatamente. Imagina o trabalho que deu. Eu tive que constituir advogado, fui lá para a comissão disciplinar, ganhei de 5-0, aí foi recorrido para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBA, ganhei de 5-0 de novo, e ainda com a justificativa do relator e do presidente da comissão. É presidente que fala, né? Que era um absurdo isso. Como é que pode descartar resultado de piloto? Esse caso que você está contando, e eu acho que até para a questão da imagem da CBA, que é um trabalho, inclusive, do Paulão, o Felipe está aqui para falar. E esses casos todos que aconteceram, a gente está falando de um caso específico da Fórmula Truck, estamos falando lá, e já tivemos a imagem ali do Daniel, acho que elas falam um pouco da imagem da instituição, e é por isso que a gente está aqui, para falar da imagem da instituição. E falar do que tem sido feito para fazer com que o automobilismo brasileiro seja mais respeitado, tenha mais organização e expanda, né? Que ele possa ter, inclusive, uma força maior para, não sei se reivindicar ou para motivar investimento em autódromos, que a gente é deficiente, né? Hoje a gente sabe, temos pistas, mas tem umas aí que quando você vai montar o esquema para montar... Complicado. É complicado. O que se faz, o que pode, inclusive, e até é importante a presença do Dr. Felipe aqui como advogado, para dizer o que a confederação pode fazer nesse sentido, para explicar, para fazer com que seja melhor. O Nelson até falou aqui que, não pode, e a gente sabe que não pode, eu acredito que vocês também concordem, que a confederação não viva e não possa viver de dinheiro de inscrição de piloto para fazer corrida. Não. A maior renda da confederação hoje vem de cessão de promoção, de eventos, de direitos de merchandising. Essa é a maior renda da confederação. E também tem uma grande renda de taxa desportiva e também tem renda de inscrição de piloto. É normal que tenha, né? E o objetivo do nosso presidente, do Cleiton Pinteiro, é que a CBA seja financiada pela iniciativa privada, né? O Nelson tinha falado em criar uma pequena taxa ou imposto sobre a venda dos veículos por dinheiro ir para a CBA. Bom, se fizerem essa lei e criar esse imposto, ninguém lá na CBA vai ser louco de dizer que não quer esse dinheiro. Tá? Mas se depender do nosso presidente, se ele tivesse que fazer uma campanha institucional, ele ia fazer para baixar o imposto sobre os carros, que a gente acha que os automóveis no Brasil custam muito, e eles poderiam custar menos, né?
E o trabalho é junto à iniciativa privada. O Paulão é nosso diretor de marketing e vai de montadora em montadora, de petroleira em petroleira, buscando patrocínio e subsídio para o automobilismo. A carteira hoje representa pouco dentro do conjunto das receitas da CBA. Já representou muito. Tá? A questão desses recursos da CBA, né? Como é que se fica sabendo o que é que a CBA faz com esse dinheiro, como é que ela investe esse dinheiro? Porque a gente sabe que uma das coisas que a gente até citou como exemplo aqui, Confederação de Voleibol, Federação de Voleibol, tem muitas outras, inclusive, que você acessa lá e você vê o balancete. Como é que está isso? Porque a gente sabe que, inclusive, esse trabalho não é um trabalho barato. Você tem que pagar uma empresa para fazer, para montar esse esquema todo, e imagino que isso também esteja dentro do escopo de trabalho de vocês. A CBA, sob o ponto de vista financeiro, ela cumpre todas as obrigações legais. Está lá escriturada a receita, a despesa, o balanço. Agora, não tem isso demonstrado no site. Tá? Não foi pensamento de ninguém fazer isso. Eu até acho que, em grande parte, pode ser feito. Eu vou até olhar o site, você disse que da Confederação de Vôlei tem. Eu acho que colocar a receita como um todo, eu não vejo problema. Agora, se for colocar a receita por contrato, muitas vezes não é possível, porque você firma contratos que tem, inclusive, cláusula de não divulgação, de confidencialidade. Porque não interessa para a empresa dizer que está investindo tanto, mas o montante da receita e como ela é aplicada não tem nenhum problema de constar do site. Mas não tem isso. É interessante a gente observar isso, porque nisso que o senhor falou a respeito dos contratos, né? Porque tem, de novo, as questões legais que... Como é importante a gente ter noção do que pode ou do que não pode ser feito de acordo com a legislação, que não é nem esportiva, nem só do automobilismo. Ela tem a ver com a legislação federal. A gente vai ter que fazer mais uma parada, daqui a pouco a gente volta na sequência do nosso Supermotor. Até já. De volta no nosso Supermotor aqui do Band Esportes, minutos finais. A gente já está encerrando a nossa edição de hoje. Eu passo direto a palavra para o Edu. Edu, quer falar alguma coisa? Eu quero falar sobre a segurança. No começo, o Paulão falou a respeito... Ele disse o seguinte: o banco do estoque vai custar R$37 mil. Por que só do estoque? Por que não? A gente sabe que a gente tem categorias tão rápidas quanto a GT3, a própria Montana. A gente sabe que aquela tragédia do Esperafico e do Sonderman era inevitável, tal. Mas, por exemplo, no caso do Sonderman, a batida que ele recebeu foi a coisa de 157 km por hora, na chuva. Um estoque V8, ou seja, o estoque que vai receber o banco da Stock Car, ele bateria na mesma velocidade, porque na chuva pode ser o melhor carro do mundo, os dois carros se equivalem e o acidente teria acontecido na mesma velocidade. Então, está previsto esse mesmo banco para a GT3, para a Montana e para outras categorias? Edu, foi ótima essa pergunta. Por mim, eu colocaria em todos os carros, entendeu? É um banco de última geração, desenvolvido nos Estados Unidos. O pessoal da NASCAR. Da NASCAR, o pessoal da JL, da Giafone, que constrói os Stock Car, pesquisaram bastante, com bastante assistência minha também, por parte da CBA. E os bancos atuais dos Stock Car iam para a Copa Montana. Eu já acho que deveria ter na Copa Montana também esse banco. GT3, isso é uma luta Copa minha. Montana. Na GT3, esses carros já vêm da Europa com algumas soluções de anti-impacto que a gente fica meio, às vezes, cada carro é diferente, você vai ter que desenhar um banco para um Lamborghini, outro para uma Ferrari, outro para uma Mercedes. Principalmente na Montana. A Montana mas ele já vem mais de lá de fora, é isso? Montana, eu acho que tem que ter. Exatamente. Não é que custa 30 e poucos mil reais E por que não vai ser exigido isso? A Montana hoje, não sei se você sabe, é 1,5 segundos só mais lento que o V8. Eles estariam passando os bancos atuais do Stock Car, que já são bons, entendeu? Para a Montana. Mas eu, na minha opinião, eu concordo plenamente com você. Eu acho que na Montana também deveria ter esse novo banco da Stock Car. Infelizmente, a gente está com o nosso tempo encerrado por hoje. Eu quero agradecer muito a presença do Paulão aqui, do Dr. Felipe Serac, do Edu Homem de Mello mais uma vez. Mas para encerrar, exatamente, para dizer o seguinte, que falar todas as nossas edições aqui são para falar de esporte a motor, são para engrandecer o esporte, para tentar, de alguma forma, levar para o assinante do Band Esportes mais e mais informações a respeito
desse esporte. Então, quanto mais a gente tiver a presença da CBA, das federações aqui para falar a respeito do esporte, para dizer o que fazem, inclusive para esse ponto aqui da segurança, que é tão importante, que a gente está mais do que aberto. A gente quer, de novo, agradecer e aplaudir a atitude de vocês em estar aqui com a gente de novo e deixar o programa aberto. A gente vai encerrar com imagens do nosso convidado. Ele não gostou muito da cor do carro, mas para você que não conhece o esporte, é bom saber, o Paulão acelerou e muito. Até a semana que vem. Tchau.